Todos já devem ter recebido a lição, estou vendo aí a folhinha, né? Nós vamos estudar a partir de hoje 9 lições. Nós vamos começar aqui a novena da Arca da Salvação. Ali está a arca. Quem trouxe o pedido de oração? Amém. Quem não trouxe, pegue hoje, em nome de Jesus. Aí coloca a foto, o nome do parente, para você apresentar na hora. Cada quarta-feira, a partir de hoje, será como se nós estivéssemos construindo a nossa arca aos poucos. Cada entendimento vai ser ali uma madeirazinha que você vai colocar na arca da salvação. Amém, irmãos? Aí no último dia você vai colocar a sua família ali dentro. Agora tem que fazer a coisa sem rebeldia, tem que fazer do jeito que Deus deu de direção. Porque às vezes a pessoa quer fazer algo, mas ela quer fazer do jeito dela e não segue a direção. Não seguindo a direção, entra em rebeldia. Entrando em rebeldia, Deus não abençoa. Para Deus, rebeldia com pecado e feitiçaria, Ele não vai abençoar a feitiçaria. Então é importante que você entre nesse propósito, mas faça com carinho, porque a sua família, a salvação da sua casa, a libertação da sua família que está em jogo, e nós vamos levar a sério essas 9 semanas, em nome de Jesus. Amém? Bom, a lição de hoje é pecado e consequência, a nossa primeira lição, tá? Nós vamos trabalhar aqui pela salvação da nossa família. Lição 1, pecado e consequência, vamos lá. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, versículo 7. Que coisa séria, né? Então, naquela época, Deus olhou para as atitudes dos homens e Ele então se arrepende de ter feito o homem sobre a terra. E Ele decide acabar com tudo para recomeçar. Eu penso então que Ele não iria fazer de novo o homem do barro. Já tinha feito o primeiro, é mais semelhança dele, não faria outro. Então Ele permite que uma família, Ele vai buscar nessa hora em que Ele percebe que o homem corrompido por diabo, pelo Satanás, ele está se perdendo completamente e Ele decide acabar com tudo. E Ele vai procurar uma pessoa que não se corrompeu. Amém, irmãos? Ele vai procurar uma pessoa que não se corrompeu para recomeçar a humanidade. Isso é importante. Hoje, esses dias mesmo, eu ouvi uma jovem dizendo que no trabalho dela, uma pessoa disse que não acreditava nessa história de você estar no ambiente e não ficar parecida com o ambiente. Então, assim, se a pessoa ela está num ambiente ruim, ela vai ser ruim. É assim que aquela pessoa acreditava. Ela não acreditava na transformação do ser humano. Praticamente dizendo que não crê em Deus, porque Deus transforma o ser humano. Mas ela não crê desse jeito. Tem um Deus, mas o Deus dela parece que é diferente da Bíblia. Ela não consegue acreditar na transformação do homem. E Deus tem transformado a gente todos os dias. Amém, Jesus? Bom, aí ele então decidiu destruir. Vamos lá então na lição. Há um motivo pelo qual devemos trabalhar no mundo espiritual pela nossa família. Qual é o motivo? Mostrar-lhes quais são as consequências do pecado. E, logicamente, apresentar-lhes o plano da... Irmãos, se você quer trabalhar para a sua família estar na arca, ser salva, como a família do Noé, você tem que apresentar... mostrar para eles o pecado e a consequência do pecado. Mas você mostrando o pecado e a consequência do pecado e não dando a solução, então não adianta. Há uma solução, e a gente sabe que há uma solução. A maioria aqui já recebeu Jesus e quando recebeu o perdão dos pecados. A maioria aqui todo dia, ou praticamente todo dia, ora a Deus pedindo perdão de alguma coisa que fez, que na hora percebeu que não devia ter feito. São nossos erros humanos. Aí já não estou falando do pecado do Adão.
que quando você aceitou Jesus, foi exterminado na hora, Deus te perdoou, acabou. Mas estou falando dos nossas falhas, nossos erros humanos. E quase todo dia nós pedimos perdão a Deus por algum erro que cometemos. E isso é normal, até, né? Agora, nós precisamos aprender a trabalhar no mundo espiritual para apresentar para os nossos parentes, não só o pecado, mas a consequência do pecado. O que o pecado vai gerar na vida deles. E logo depois apresentar-lhe a solução. Tem uma solução, porque senão não adianta. Não é, irmãos? Não dá. Você fala assim, ó, essa caixa está furada. Tá, tudo bem. E aí? Você fez o quê? Nada. E o que eu faço? Não sei. Aí tudo bem, você deu metade do caminho. Mostrou alguma coisa errada, mas deu a metade do caminho. Se você der essa direção, você vai pegar o produto tal, você vai deixar esvaziar a caixa, vai secar, você vai lixar o local, você vai pegar aquele produto, vai passar, vai esperar um tempo, depois vai pegar esse outro material, vai colar, vai esperar um tempo, depois você vai abrir a água para entrar novamente. Aí você deu a direção de como vencer aquilo ali. É assim que a gente tem que começar a tratar e trabalhar com os nossos familiares. Amém, Jesus? Apresentando o pecado, a consequência do pecado e a solução para resolver isso aí. E aí começa a mudança na vida deles. Vamos lá. Muitos ficam felizes, presta bem atenção nisso aqui. Muitos ficam felizes somente em ver a libertação de um ente querido dos vícios ou a cura de alguém desenganado pela medicina ou a cura de alguém desenganado pela medicina. Ora, tudo isso é lícito, não me leve a mal, mas na verdade o que os nossos familiares que ainda estão sem Cristo necessitam é saber o quanto Deus abomina o pecado e que quem folga com o pecado sofrerá os danos que o próprio pecado acarreta àqueles que o praticam. Amém, Jesus? Isso aqui é verdade, irmãos. Muitos vêm à igreja porque o filho está nas drogas e a pessoa não aguenta mais. Eu quero mudança na vida do meu filho. E se o filho larga as drogas e melhora, a pessoa até esfria a fé dela, até para de vir à igreja. Já conquistou o que queria, o filho sem o vício das drogas. Mas se ele não aceitou Jesus, continua perdido. Para voltar às drogas, pouco custa, é só ficar nervoso, saiu, usou, voltou, mas você usou de novo, filho. Eu estava nervoso e terminei fazendo. Quem fuma, muitos fumantes falam isso, né? Muitos fumantes falam isso. Quando eu estou nervoso, só o cigarro me acalma. Como é que vai largar o vício, então, desse jeito? Como é que você vai ficar feliz só porque diminuiu o fumo ou diz que parou de fumar, mas não tem Jesus? A gente tem que parar de ser bobo. Sabe, o crente não pode ser bobo, não. Melhorou, pastor, melhorou bastante. Agora ele bebe muito pouco. Pastor, agora ele bebe só em casa. Só em casa. Ele leva a cervejinha dele para casa. Eu estou gostando demais. Como que melhorou lá em casa, pastor? Que agora ele sai, pega a cerveja, leva para dentro de casa e só bebe em casa e bebe pouco agora. Não bebe muito, não. Nunca mais vi ele bebo. Pastor, muito obrigado. Não, irmão. Não tá bom, não. Amém, Jesus? Ele tem que abominar a bebida. Nem pensar nisso. Ele tem que olhar para trás e falar assim, poxa vida, eu não acredito que um dia eu bebi desse jeito, bebi essa coisa ruim aí. E é assim que tem que ser, porque é assim que Deus quer. Ele quer a salvação plena da nossa casa. Amém, Jesus? Então, que isso fique muito claro. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A eternidade, então. Certo? Esse é dom e é gratuito, ninguém paga por isso. É a vida eterna, não tem oferta que pague isso. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6, 23. Em Mateus 12, no versículo 22 até o versículo 28, Jesus fala sobre 2 reinos, o de Satanás e o reino dos céus. O inferno e o céu existem. Logo, existem a salvação e a perdição, o bem e o mal, assim como o pecado e a santidade. Nós temos que trabalhar para que a nossa família entenda isso. Faça como Noé. E não se desvie do caminho que Deus preparou para cuidar de você. Fuja do pecado
e evite suas consequências. Seja um exemplo entre os seus familiares, e o Espírito Santo os convencerá do... Vamos lá em João 16. Versículo 13. João, capítulo 16, versículo 13. Amém, irmãos? Então, o pecado, ele tem consequências. Eu podia fazer as 9 lições falando só desse tema, pecado e consequência. Todas elas. Porque é muita coisa para falar. Aqui tem o básico do básico, para você pegar e entender. Eu preciso apresentar, e pedir a Deus até a oportunidade para apresentar para eles e mostrar. Muitos já estão enfrentando consequências graves, mas ainda não entenderam que é por causa do pecado. Não entenderam. Acham que é normal, outros também passam, o mundo está assim, é complicado, o mundo mudou. Aí Deus vai colocando dentro deles várias desculpas. Na verdade, nós sabemos, é somente consequência do pecado. Eu já vi pessoas aceitarem Jesus e ficarem curadas, não porque receberam oração de cura, mas só porque aceitaram Jesus. Já vi gente ser curada só por causa disso. Aceitou Jesus e ficou curado. Aceitou Jesus e tomou nojo do cigarro. Aceitou Jesus e tomou nojo da bebida. A pessoa fala assim, eu não entendo, depois que eu fui para a igreja mudou tudo. Mas muda mesmo. Então assim, nós temos que entender e apresentar essa consequência e trazer também para eles como vencer a consequência desse pecado e como vencer o pecado. Bom, João 16, 13 fala assim, 7, perdão, né? É 7 a 13, 7. Todavia, digo-vos a verdade. Que verdade, Jesus? Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, o que ele disse? Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo aqui sabe que o Espírito Santo já veio? Já foi derramado? Sabe ou não sabe? Agora, se você for ali fora e parar uma pessoa e falar sobre isso, essa pessoa sabe? Irmãos, a maioria dos nossos parentes nem lê a Bíblia. Você vai na casa dele e você não acha uma Bíblia. A maioria dos nossos parentes, lógico, não convertidos que eu estou falando. Nós estamos tratando aqui para colocar nossa família na arca, para salvá-los. A maioria deles não tem contato com a Bíblia meses e meses e meses e meses, talvez até anos. O único contato de algo próximo da Bíblia Sagrada é você. Quando você fala alguma coisa, quando ele te pede uma oração, quando você dá um testemunho, é o único contato que eles têm, indiretamente com a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque você representa a palavra de Deus. Se é que você está vivendo, lógico. Entendeu, irmãos? A importância? O pecado tem consequência. As consequências, morte. Morte espiritual e até física. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a eternidade. Eles não sabem disso. Eles não entendem isso. Eles veem o filme na época da Páscoa de Jesus sofrendo e choram. E ficam tristes. Coitadinho dele. Ainda chamam de Jesus de coitadinho ainda. Coitadinho. Coitadinho dele. Por que fizeram isso com ele? Entende? Alguns até talvez chamam ele de mestre. Por que fizeram isso com o mestre? Por que você fizeram isso com o Senhor? Chama dele até de Senhor. Mas tem anos sem ler a Bíblia. Meses sem ler a Bíblia. Eles não sabem que o Espírito Santo foi derramado. Ou como? Se você falar assim, você sabe que o Espírito de Deus está entre nós? Hã? Essa é aquela cara de paisagem, né? Hã? Entre nós? Hã? Não, eu sei. Sabe como? Aí também você já quer que eu saiba demais, né? Isso para a gente é base. Para a gente que lê a Bíblia todo dia é base. Jesus não falou para os discípulos não fazerem nada antes dele descer. E ele desceu. Aqui ele está dizendo, vou te falar uma verdade. Eu vou subir, tenho que ir. E se eu não for, o Espírito Santo não vem.
Ele não vai ficar comigo aqui. Eu tenho que ir para falar com o Pai, e o Pai vai enviar, e vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos. E ele enviou lá em Pentecostes. Nós temos que aprender com sabedoria, passar para eles a consequência do pecado, o que é pecado, a consequência do pecado e a solução para isso. E não só chegar e falar, se continuar nessa vida, hein, o diabo vai passar a perna em você, depois não reclama. Não adianta ficar falando isso para eles, irmãos. Eles vão ficar mais revoltados ainda. Quando você começa a dizer que o diabo está na vida deles, que o demônio está mandando nele, que isso é coisa do diabo, que isso é coisa do demônio, você só está irritando aquela pessoa. Só está irritando aquela pessoa. Você tem que, com sabedoria, mostrar que aquilo não é de Deus, que tem consequência, que quando a gente tem Deus é diferente, a gente repensa, pensa e repensa antes de tomar decisões, ainda mais decisões abruptas, decisões precoces, rápidas demais. A gente pensa, apesar que tem alguns crentes que ainda são muito explosivos, ainda tomam decisões muito rápidos, e a gente precisa consertar isso aí na nossa vida. Amém, Jesus? O que tem que ser rápido, vamos fazer rápido. Mas o que não precisa ser rápido, principalmente na base da emoção, da chateação, do aborrecimento, a gente não pode fazer. Está aborrecido? Para orar, para pensar. Espera Deus dirigir, se você está aborrecido. Não é? Agora, tem coisas que Deus fala, isso aí é para fazer e é para ontem. Vai lá e faz. Aí você vai e faz. Mas você está na direção de Deus. E Deus te dá a bênção. Agora, a pessoa nem sabe que Jesus subiu e enviou o Espírito Santo. E é uma verdade que ele está falando aqui, e aconteceu. Versículo 8. E quando ele vier, e a gente sabe que ele já veio, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da justiça e convencerá o mundo do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então o pecado impede. Olha o que nós temos que ensinar de consequência de pecado para eles. O pecado impede da pessoa crer em Jesus Cristo. Mas se você for falar para eles, eles vão falar que acreditam. Mas o pecado do Adão impede que eles acreditem em Jesus Cristo como a Bíblia manda acreditar. O que eles creem no que a religião ensinou a vida inteira. O que eu acreditava. Naquele Jesus louro, lindão, de olhos azuis, e que estava lá com a mão estendida, furada, ou com o corpo todo ensanguentado, machucado, numa cruz, depois feio. A religião mostrava ele bonito, com uma luz por trás. Lembra daquele jeito? Deu uma sumidinha, né? Não deu uma sumidinha? Deu uma sumidinha. Houve alguma coisa aí no meio religioso que deu uma sumidinha, mas antigamente se via sempre ele, aquele cabelo louro, com os olhos azuis, né? Aí esse Jesus deu uma sumidinha aí. Aí depois, antes disso, apresentava ele na cruz, todo machucado, todo ferido, aquela coisa, aquela imagem que mexia com as pessoas, né? É esse Jesus que eles conhecem. Por quê? Porque o pecado, a primeira coisa que ele que o Espírito Santo vem para convencer a gente é do pecado. Por quê? Porque o pecado no pecado, eles não creem em Jesus Cristo, não acreditam. O pecado separa a pessoa de Jesus. Vai acreditar num Deus da religião, ou de religiões. Mas em Jesus, do jeito que ele é, pela palavra, não conseguem. Muitos até olham para a palavra e acham que a palavra é injusta. É antiga, livro velho, injusto e que jamais vai seguir. Amém? Olha como que a nossa missão é grande. Da justiça por quê? Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Opa, então vocês, discípulos, vocês me veem, então vocês me tomam como exemplo, vocês fazem o que eu faço na prática, só que eu vou embora. Vocês vão ficar como aquele filho que não vê o pai, mas que obedece porque o pai ensinou. Eu preciso que vocês sejam convencidos da justiça, então. Devo entender, sim ou não? Então, o pai está presente, e se o pai está presente, o filho está lá quietinho.
direitinho. Mas quando o pai sai, o filho rabisca a parede, faz aquilo, rasga não sei o quê, faz tudo, e porque o pai não está. O que Jesus está dizendo é, eu vou mandar o Espírito Santo para ele convencer você da justiça, porque eu estou indo embora, vocês não vão me ver mais, não ver meu exemplo na prática, mas vocês precisam continuar sendo exatamente como eu ensinei vocês. Então eu preciso que o Espírito Santo venha para lembrar você da justiça, para trazer à memória o que é a justiça que eu ensinei para vocês. Amém, irmãos? E também eu vou mandar o Espírito Santo para te convencer do juízo, versículo 11. Por que convencer do juízo? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Terceiro dia, Jesus foi lá e sentenciou ele à morte. Acabou. Tomou tomou a chave das mãos de Satanás e subiu e trouxe vida para a gente. E ele sabe, irmão, Satanás sabe que está condenado. Sabe que o dia dele, a cada dia que passa, está se encurtando o tempo dele. Sabe que a qualquer momento Jesus volta e ele vai ser encarcerado lá no inferno, que é o lugar dele. O inferno foi feito para o diabo, para suas entidades, para seus demônios, diz a Bíblia. E ele está tentando levar e tem conseguido levar muitos. E alguns, gente boa. Familiares de crentes. Está amarrado, né? A Bíblia fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não posso aceitar que um familiar meu não seja salvo. Mas ele tem levado familiares nossos. E se ele tem levado familiares nossos, a culpa é de quem? É nossa. Que isso, pastor? É nossa. Porque a gente fica com vergonha de falar, com medo de magoar, com medo de ferir, com medo de ser entrão. Não damos bom exemplo, o que é pior. Aquela pessoa que não é crente, olha para a gente que é crente e não vê um bom exemplo. Isso aí, então, é horrível, nada bom. Nós temos que realmente assumir a nossa posição e dar o bom exemplo. Amém, irmãos? É assim que tem que ser. A culpa é nossa. Se está escrito eu em a minha casa, eu não tinha que perder ninguém. Mas tem crente perdendo a sua casa. Tem gente perdendo seus familiares para Satanás. E ele já sabe, irmãos. O Espírito Santo foi mandado então para me convencer do pecado, para me convencer da justiça e para me convencer do juízo, porque ele falou, entenda, o juízo foi dado, o diabo já está derrotado. Agora eu tenho que viver para a glória de Deus e depois para a eternidade com ele. Agora é a hora de combater o bom combate, é agora. E repassar a eles, aqueles que a gente ama, mas que não lê a Bíblia, que não quer saber da Bíblia, que fala mal da igreja, às vezes não fala na sua frente por respeito a você, aí sabe que você vai ficar triste, então não fala, mas por trás fala, e porque não gosta da igreja, porque segue a maioria falando que a igreja não presta, que a igreja, que os pastores são tudo bandidos, e que não sei o que, aquela conversa que a gente já sabe, e eles aumentam o coro dessa turma que fala mal, porque sabe que, o diabo sabe que se a pessoa vir para a igreja e ouvir a palavra atentamente, acabou, ele vai perder aquela pessoa. Esses dias eu pregava em Cancela Preta. Preguei de manhã em Realengo e à noite em Cancela Preta. Foram 2 reuniões completamente diferentes. De manhã eu dei uma palavra aqui em Realengo. Quando eu comecei a orar, irmãos, foi tantos milagres. Foram muitos. Tinha uma irmã lá que ela não podia levantar a perna e nem o braço, sequela de AVC. Então o braço dela, ela falou que ele só subia até aqui, assim. Não passava. Nem chegar aqui, chegava. O pé não levantava, o pé só arrastava. O pé não levantava nada. Ela andava com o pé arrastando. Ela levantou assim, ó. Quando eu falei assim, vamos lá, levanta o pé. Ela tomou um susto, estava na frente assim, ela falou, estou levantando, Aí a filha dela confirmou, estava com a filha do lado, que trouxe ela, com a filha e com bengala.
E ela então levantou, mas o joelho foi até mais, eu falei, está indo até mais alto do que o meu, seu joelho. Ela falou, pois é, pastor, e olha meu braço. Aí levantou até lá no alto o braço. Aí eu falei, oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Aí no finalzinho, uma outra irmãzinha falou que quando eu terminei de orar, ela tinha um problema do túnel do carpo, nos dois pulsos. Ela trabalha com bolo, com doce, essas coisas. E ela operou um, mas o outro ainda não podia operar, estava esperando para operar. Ela até fez um doce lá para levar para a igreja, tudo, quis saber que eu ia lá e tudo mais. Ela falou, passou quase que eu não fiz o doce para o senhor, quase. Porque eu fui fazer e a minha mão doendo muito, dói nos ossos. Quem já teve problema no túnel do carpo sabe a dor que é, minha sogra já teve, e graças a Deus não tem mais, e sabe como é que é o sofrimento. E um operado, a outro não, outro ia operar. E ela falou, quando o senhor terminou a oração, continuou aquela dor forte. E eu fiquei quietinho na minha, mas agora, de repente, vum, passou. Aí ela levantou uma mão, mexeu, não está doendo nada. Amém, Jesus? Aí à noite eu fui e eu falei, poxa, que culto abençoado, estou todo feliz. Falei, à noite também vai ter um monte de milagre. Mas Deus não sabia, só teve 3. Aí eu falei, eu fiquei encucado com aquilo, né? E Deus me mostrando que tinha mais e tinha mais, mas ninguém levantava a mão, ninguém apresentava, e o milagre não acontecia. Tá bom. Então, tudo bem. A igreja também com a igreja menor, menos pessoas e tudo mais, tá, tudo bem. Aí, quando eu ia terminar a oração, a reunião, eu falei assim, rapaz, não, tem que fazer o apelo. Em Realengo, depois eu percebi, eu não fiz o apelo. Parece que Deus separou uma reunião só para milagres e uma reunião para salvação. E lá teve salvação em Castela Preta. Uma igreja pequena, pouquinho povo, devia ter o que, umas 30 pessoas? 40, 43 só. Na outra lá devia ter mais 100 e pouco, eu acho. E aí, uma menina jovem, Júlia, o nome dela, neta de uma irmãzinha daqui, da igreja. A irmã estava lá, ficou toda feliz. A família estava lá, ficou toda feliz. Ela veio à frente, aceitou Jesus. E eu falei, acabou, agora eu entendi por que eu vim aqui hoje. Foi para a salvação da Júlia, acabou. Amém, irmãos? Por quê? Porque uma alma para Deus é muito valioso. E para mim também é. Então, assim, nós temos que deixar o Espírito de Deus nos ensinar essas coisas. Ele está aqui para isso. Ele está aqui para me ensinar e me convencer, não só ensinar, mas me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mostrar para mim que o diabo já foi vencido, mostrar para mim que Jesus já fez a obra e mostrar para mim que Jesus é Deus. Eu tenho que apresentar isso para minha família, para colocá-los na arca, e essa arca não pode fechar antes deles entrarem. Amém, Jesus? Deu para entender? É isso que Deus quer de mim e de você. O pecado tem consequência, mas ele também tem solução. Eu preciso mostrar que o pecado não é bom, que a consequência do pecado é complicado, o salário do pecado é a morte, mas que tem uma solução. Qual? O Espírito de Deus está em nosso meio. E ele está em nosso meio não para ficar brincando, não. Ele veio para convencer a gente. Não é você que convence. Para com isso, hein? Se você ficar tentando convencer seu marido, sua esposa, seu filho, seu parente, você vai ser enfadonho, vai ser chato, vai ser aborrecedor. Não, é ele que convence. Você tem que falar, quando der oportunidade de falar, ensinar, quando tiver oportunidade de ensinar, e dar o bom exemplo toda vez que tiver oportunidade de dar o exemplo. Amém, Jesus? Não perca uma oportunidade de falar, de mostrar, de dar exemplo. Aí, daqui a pouquinho, eles começam a se converter um após outro, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E aí, aqui termina o versículo 12 e 13, dizendo assim, ó, ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, tem coisa que é para agora, tem coisa que é para depois. Tem coisa que você pode falar para o seu parente agora, mas tem coisa que não adianta falar. Não adianta, irmão, você ficar falando muito do diabo, de demônio. A pessoa vai achar que você é santo e ela é suja, você é limpo, ela é suja, ela vai ficar com raiva de você. Tem que saber falar, tem coisa que não é para agora, tem coisa que é para depois. Entendeu?
Tem coisa que não é para agora. A pessoa não está preparada para ouvir certas verdades. É verdade? É, mas não está preparada. Então não adianta ficar indo na casa do seu irmão e vomitar tudo em cima dele. Não adianta, ele não é convertido. Você vai perder ele, não vai ganhá-lo, se fizer isso. Amém, Jesus? Isso é uma direção de Deus, irmãos. Tem coisas que você não vão suportar agora. Meus discípulos, eu não vou falar. Mais para frente vai ser revelado. Agora, vocês não estão prontos ainda não. Fica só com o que eu estou dando agora. A gente tem que ter esse princípio, esse ensinamento de Jesus com a gente. E saber o que falar e com quem fala, em nome de Jesus. Senão, eu estou falando com uma pessoa pecadora como se ela fosse experiente, como se ela lesse a Bíblia toda hora. Não, calma, irmãos. Vai aguçando a curiosidade deles. Vai aguçando a curiosidade. Eu era garoto e eu lembro que eu ficava muito curioso quando a minha tia falava do céu enrolando como papel na volta de Jesus Cristo, vermelho, e o céu pegando fogo, e aquilo me chamava a atenção. Ela contava aquilo como se fosse uma história para mim. Eu gostava muito da minha tia. Ela tinha um cabelão daquele bem assembleano, né? Lá embaixo, lá, aquela assembleana raiz, né? E eu metia a mão pelo cabelo dela assim, e ficava fazendo aquele barulho assim. Eu era garota, né? E ela ficava contando a minha história, contando essas histórias da Bíblia, e ela aguçava em mim a curiosidade. Como é que vai ser? Eu ficava na minha mente aquela nuvem de papel rolando assim no céu, que ela falava que o céu ia enrolar como papel, e tem um profeta que fala sobre isso. Amém, irmãos? Tem que aproveitar momentos certos. O seu irmão quer falar contigo, eu estou precisando de oração, agora eu não tenho tempo. Não, arruma tempo, irmão. Seu irmão te pediu oração, o pecador te pedindo oração, e você diz que não tem tempo para atender, você não sabe ganhar sua família, não é possível. Tem que ter tempo, se vira. Deixa o arroz queimar, se for. Não, deixa não. Mas desliga. Não, queimar já é demais. Desliga. Amém, irmãos? Mas a contratempo, aproveita, é a hora. Eles estão curiosos, estão perguntando, estão querendo saber. É a hora, você tem que parar tudo. Não perca a oportunidade. Amém? O Espírito Santo vai convenceu você e vai convencê-los também, no nome de Jesus. Para de ficar batendo nos outros. Para que bater não vai dar certo. Tá? 13, para terminar. Mas, quando vier aquele Espírito, letra maiúscula para Espírito, porque está falando do Espírito Santo. Aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha aqui para mim. Ele está falando da sua família ou de você? Ele está falando não, vou falar diferente. Ele está falando do crente ou do pecador? Do crente, tá, pessoal? Então, não coloque peso num pecador que é seu. O peso é seu, que não é pesado. Porque fazer o que Jesus manda para a gente não é pesado. Mas para eles é. Entendeu? Para eles é. Fique esperto nisso, porque senão você vai querer que o seu parente tenha comportamento de cristão, de crente convertido há anos. Não vão ter. E não são convertidos. Você está tentando salvá-lo. Fica até nervoso, porque, poxa, pastor, olha o que o meu filho fez. Ele é convertido? Não, então por isso que ele fez, ué. Está reclamando de quê? Vai orar. Em vez de ficar depressiva, chorando pelos cantos, desesperado. Poxa, Deus não faz nada. Como que não faz nada? Ele não tem Deus na vida dele ainda. Ele pensa que tem. Você age diferente porque você já tem. Para de querer impor neles uma atitude que você tem, e você tem mais que obrigação que ter, ué. Você conhece a palavra já. Mas eles não conhecem. Você tem que ter paciência. Esses dias eu falava sobre paciência aqui. Não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Tenha paciência uns com os outros, porque o juiz já está à porta. Tiago 5. Amém, irmãos? Esses dias eu andei pregando isso aqui. Nós temos que abrir os olhos. Ele fala então, o Espírito da verdade virá, e ele vos guiará em toda a verdade. Está falando dos discípulos, da gente. Nós é que vamos andar em toda a verdade. E temos que andar, quase que uma obrigação mesmo. Temos que andar em toda a verdade. Por quê? Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá
tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Opa! Aqui tem outra dica para a gente, antes de eu terminar a nossa lição. Ele não apenas vai convencer a gente dos nossos falhas, nossos erros, do que a gente está fazendo, se está certo, se está errado, mas ele também ele tem a incumbência, o Espírito Santo, de mostrar para a gente o que está por vir. É importante nós estarmos ligados, mas ligados mesmo, irmão. Ligados, sabe? Com o Espírito Santo. Direto. Para de ser essa pessoa fraquinha que... eu não vou pegar GG, não. Para de ser essa pessoa assim. Mas por que você não veio? Eu não sei, é porque eu estava meio desanimado, sabe? Poxa vida. Para de ser esse crente assim, irmãos. Nós temos que estar ligados com Jesus o tempo todo, com o Espírito de Deus, porque não só Ele nos convence, mas Ele nos mostra até o que há de vir. Amém? Ele vai trazer pela palavra a condição de você enxergar um pouquinho mais lá na frente. Imagina se você tivesse essa capacidade de saber o que vai acontecer amanhã. Não é? Imagina se a gente tivesse essa capacidade. Ele está dizendo que ele vai mostrar para você. Então, peraí, o que eu faço hoje pode acarretar isso aqui amanhã. Não é bom. E ele me mostrou isso hoje. Então, eu não vou falar, eu não vou fazer, eu não vou agir, porque ele me mostrou que se eu falar, se eu fizer, se eu agir, vai acontecer isso como consequência. Ele me mostrou o que há de vir. E eu então parei. Voltei atrás. Pedi perdão a Deus e falei, não, peraí, eu vou fazer diferente. Ele nos dá essa condição. Vale a pena ficar ligado com Jesus. O tempo todo ligado com Jesus. Não estou falando de fanatismo, eu estou falando de santidade, eu estou falando de andar na presença de Deus, eu estou falando de dar valor à Bíblia Sagrada como palavra de Deus, de não desvalorizar esse livro. Eu estou falando de ser crente de verdade, e não crente fraco, fajuto, que entra numa igreja, entra em outra, em uma e outra, e uma e outra, e uma e outra, e nunca se firma com Jesus. Temos que acabar com isso na nossa vida, para que nossos familiares, se o estudo for feito para eles se tornem umas bênçãos para a gente em nome de Jesus. Voltando na lição para terminar, Ezequiel 18, 24, eu deixei aqui para vocês, para meditar, para terminar. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. O pecado é realmente, tem realmente o salário, como salário a morte. Aí você está falando de morte física, espiritual, da morte do casamento, da morte das finanças, da morte da saúde. Você está falando de morte, não só no sentido literal, mas no sentido figurado. Não quer no lugar de praticar a justiça como o justo quer praticar a iniquidade, quer praticar o que o ímpio pratica, então as coisas não funcionarão. E a morte vai estar ali, permeando, lá ali por perto, como mosca de padaria. E as coisas acontecem, as coisas que não eram para acontecer, acontecem. Amém, Jesus? Fique ligado nisso aí e deixe Deus operar. Existe o pecado, a consequência do pecado, mas existe solução para o pecado e solução para a consequência do pecado. Eu tenho que apresentar o pecado, tenho que apresentar a consequência do pecado, mas não posso fazer isso se eu não apresento a solução. Eu tenho que estar preparado para apresentar a solução. Amém, irmãos? E eles entenderem, então, tem solução para o meu problema. E a minha irmã tem uma palavra boa, o meu irmão tem uma palavra boa, tem uma oração que resolve, é de fé. E aí eles vão entender em você. E outra coisa, irmão, não fique triste, ou chateado, ou pesaroso, quando uma pessoa que não é crente, um familiar, já que hoje estamos tratando disso, né? Um familiar que não é crente fica em cima de você. Porque tem gente que perde a paciência. Poxa, só eu? Claro, você é o crente, ué. Está reclamando de quê?
Você não quer salvar sua família? Isso é oportunidade. Pô, só liga para mim, só quer falar comigo, só quer falar com... Graças a Deus que só quer falar contigo. Isso significa que, de alguma forma, ele está vendo em você um bom exemplo. É o sal da terra. Amém, irmãos? Você está reclamando de quê? Só na minha casa, só o meu telefone, aprende o telefone de outro. Para com isso, irmão. Isso tem que ser prazeroso, você tinha que ficar feliz, glória a Deus. Senão que eu estou acertando o alvo, estou servindo de exemplo para ele e ele só me procura o tempo todo. Isso é oportunidade. Não pode ser peso. Já estou de saco cheio já. Como assim de saco cheio? O que é isso? Que conversa fiada é essa aí? Para com isso. Você tem que ser um ganhador de almas. Amém, Jesus? O tempo todo, o ganhador de almas. E aí seu irmãozinho, sua irmãzinha, enjoadinho, enjoadinha, e está lá toda hora. É Deus mostrando você como luz para ela, como sal da terra, igual o irmão falou, luz do mundo. É Deus mostrando, tem uma diferença no seu irmão, liga para ele, tem uma diferença na sua irmã, procura ela. É Deus, irmãos. Aproveita a oportunidade. Amém? Pecado, consequência, mas tanto o pecado quanto a consequência, se a pessoa já estiver vivendo a consequência do pecado, tem solução, e eu tenho que ter a solução para apresentar para eles em nome de Jesus. Tá bom? Não só o pecado, não só a consequência, mas a solução também. Vamos parar de gritar com eles então, amém, irmãos? Isso é do diabo, hein? Isso é do diabo, depois não reclama. Para de fazer isso. Assim você não vai ganhá-lo para Cristo. Isso é do inferno, hein? Isso vem direto do inferno para você, hein? Abre o teu olho, depois não reclama, você vai ver o que vai acontecer, porque o fulano fez isso e olha o que aconteceu com ele. Você está atraindo maldição para você, hein? Dá solução. Para de ficar só acusando, só apontando o dedo e falando do pecado, da consequência. Tá a solução também. A gente tem condição de apresentar, mostrar o pecado, mostrar a consequência, mas mostrar também a solução, porque nós temos a solução. Amém? E não somos nós. É Ele que convence. É o Espírito Santo, não é você que vai convencer ninguém, não. Esquece isso. Tá bom?